nos leva ao R do Future, que é o reskilling. O reskilling é uma palavra que nos pergunta assim, qual é a sua capacidade na sua profissão de sobreviver à tempestade tecnológica? Você é aquele tipo de pessoa que quando vê ou ouve a tecnologia interferindo naquilo que você faz, você torce o nariz, ou você acolhe, você procura entender? Porque nós, principalmente nós professores, ainda mais gestores, nós temos que ter uma cabeça aberta, de querer compreender novos cenários e ter essa capacidade de sobreviver a isso. Só que para isso tem um segredo extraordinário, que é você ser um long life learner, é você ser um aprendiz eterno. Tem professor que parece que não gosta de estudar, de saber o que está acontecendo no mundo. E quando eu digo estudar, não é fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso também é importante. Porém, hoje, quando você pergunta para o professor ou pede para ele fazer mestrado, ele vai pensar assim, isso custa tempo, dinheiro, dedicação. Então, muitos desistem de estudar um pouquinho mais porque tem fatores que complicam a vida dele. Porém, hoje, nesse mundão, existem cursos de curta duração que você consegue adquirir muito conhecimento e que você consegue aplicar na sala de aula amanhã. Então, professores precisam sair atrás também desses pequenos cursos para que ele possa sobreviver à tempestade tecnológica. Há alguns meses atrás, a Microsoft lançou uma versão muito robusta de você ter um equipamento capaz de fazer um holograma com muita qualidade. Isso está no YouTube. Se eu sou um dono de escola e tenho, por exemplo, 5 professores de física na minha rede de 3 escolas, talvez no futuro eu possa escolher dos 5 professores, os 2 extraordinários. Coloco esses caras numa turma real, os equipamentos lá coletando imagem e voz em alta resolução. Em todas as outras salas de aulas da minha escola, só a imagem dele. Eu reduzo folha de pagamento e entrego algo melhor. Isso não é futurismo, gente. Isso é coisa que está acontecendo agora. Ou seja, tem professor que vai ficar sem espaço em sala de aula? Tem. Portanto, a turma precisa estudar, precisa conhecer. Porque isso também foi uma dor minha. Quando eu me senti mal em sala de aula, porque eu não conseguia mais dar aula para meus alunos, eu percebi que eu precisava estudar, conhecer um novo mundo. Porque aquelas minhas aulas de 20 anos não serviram no 21º. Não serviram. E só tem uma forma de você querer buscar conhecimento. E eu achei massa que a Cris um dia citou o professor Simon Sinek quando ela foi se apresentar no hotel. Porque quando eu assisti a palestra do professor Simon Sinek que ele fez para grupo de educadores, gestores principalmente, assim como vocês, eu quero que vocês façam esse conjunto de 3 perguntas para os professores de vocês, para os coordenadores. Chama o professor como se você não soubesse que ele é professor e pergunta assim, o que você faz na sua vida? Você trabalha com o quê? Ele vai achar estranho, mas ele vai dizer, eu sou professor, dou aula. E você faça a segunda pergunta, tá, mas me explique como que você dá aula. Ele vai contar que senta em casa, prepara aula, não sei o que, prepara slide, ele vai contar. Inclusive, a duração da segunda resposta é bem maior que a primeira. Quando ele terminar esse novelo de contar o que ele faz, faça a pergunta derradeira. Por que você faz o que você faz? Por que você é professor? Tem muitos que não sabem por que são professores. Não tem propósito. Não amam o que fazem, não tem entusiasmo. O professor precisa saber por que é professor. É isso que é uma grande dor de muitos de vocês, que precisam ficar catando professores na região, pro cara ir lá dar meia dúzia de aulas. Ele dá as aulas dele olhando no relógio para poder ir embora, ele não se envolve, não participa, não gera nenhum vínculo com a instituição. Isso é ruim pra caramba, cara. Que você não tem o cara ali com você. Ele vai lá na sala de aula dele, dá aquele discurso, você sabe que ele entrega o conteúdo. E você também não é bobo de contratar alguém que não vai entregar o conteúdo mínimo. Mas esse tipo de gente incomoda no dia da escola, porque a pessoa nunca está lá, nunca pode participar de uma reunião, nunca pode nada. Isso é ruim para o ecossistema da escola como um todo. O E da palavra future nos remete a um futuro, a um mundo que é exponencial. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade numa empresa chamada Trombini Embalagens S.A., em Curitiba. Fabrica papel, papelão e mexe com celulose. E o nosso chefe, a cada 2 meses, nos chamava e cobrava que melhorássemos o resultado do setor em 10%. Depois, como eu sou um apaixonado por Google, participei de um evento do Design Sprint do Google,
onde eles falam claramente que você precisa melhorar os seus resultados 10 vezes. 10% é uma equação de primeiro grau que a inclinação da reta é muito suave. E quando eu escrevo 10x, a inclinação é absurda de grande. E daí chega a Singularity University, o professor Newton Pasquim não citou, mas eles convocam as pessoas a impactarem o mundo de forma exponencial naqueles eixos que a Singularity escolheu de impacto global. E que o ser humano nasceu para ser exponencial, nasceu para impactar. Ainda mais nós professores, a gente está lidando com vidas. Nós precisamos impactar esse povo. Eu fico triste quando eu vejo lá em Curitiba um certo co-work, coloca nas mídias sociais, vem aqui participar de não sei o que, nós vamos te acelerar em um final de semana no hotel tal. As pessoas pagam 5, 8, 10 mil reais para ficar um final de semana internado no hotel para ser acelerado. Eu conheço pais que pagaram a educação infantil, pagaram o Fundo 1, pagaram o Fundo 2, pagaram o ensino médio e o filho não foi acelerado. Meu, como é que tem gente que consegue acelerar uma pessoa em um final de semana e a escola em 12 não acelera? Ou a gente é muito ruim, a gente está fazendo errado, cara. Para mim isso é muito claro. Mas também eu não sou fanático por esses coaching de fim de semana. Mas a gente consegue ver resultados. Então isso é algo que a gente precisa refletir. Em ser exponenciais. Aqui estão os desafios globais da Singularity University. E óbvio, quando eu pisei na Singularity a primeira vez para receber uma espécie de mentoria do próprio professor Newton, eu perguntei a ele, professor Newton, e perguntei para outros lá, por que vocês escolheram como símbolo da educação um lápis com sinal de Wi-Fi? É uma coisa meio estranha você escolher algo analógico com algo muito digital para símbolo. E a resposta dele e de outros foi o seguinte, pena que ele foi embora. Porque ele disse para mim assim, Mota, hoje um professor em sala de aula não pode escolher só humano ou só tecnológico. Ele tem que aprender a lidar com esses dois ao mesmo tempo. Tem que ter um pouco de tecnologia embarcada, porque isso é ferramenta. Mas o ser humano tem que estar ali para desenvolver em outros seres humanos as soft skills que ele defendeu aqui na fala dele. E quando eu olho para as competências gerais da BNCC, que todo professor tem que colocar a partir de 2020 no seu planejamento, tem professor que nem sabe o que está escrito aqui. 2020 é amanhã. Eu consigo enxergar humano e tecnológico nessa demanda. Quando eu vejo que um professor de qualquer área de conhecimento precisa colocar nas 40 semanas letivas algo que premie cultura digital e algo que trabalhe projeto de vida, eu vejo aqui tecnologia e ser humano juntos, no mesmo documento, que é a obrigação na educação básica até o ano que vem. E o C, Futurice, tem a ver com o socioemocional. Eu não estava aqui, mas hoje vocês tiveram uma grandiosa lecture sobre isso. Todo mundo que vem aqui fala sobre isso, porque é impossível você não se envolver com isso quando, por exemplo, a Harvard Business Review acabou de lançar um artigo dizendo que num mundo cada vez mais tecnológico precisaremos mais de pessoas que entendem de pessoas, cujo título é o futuro do trabalho do ser humano é a imaginação, a criatividade e a estratégia. Quando eu olho para isso aqui, eu não reconheço itens tecnológicos, esses ingredientes humanos. Isso nos leva a precisar de um novo olhar sobre esse processo de ensinar para que alguém aprenda. Hoje eu me considero um privilegiado porque como eu vou em muitas escolas e conheço muitas culturas e muito jeito de fazer educação, eu vejo muitas instituições ensinando, mas os alunos aprendendo pouco. Então são duas coisas bem diferentes. Inclusive eu sou um defensor que não são metodologias ativas de ensino, são metodologias ativas de aprendizagem. Porque ensinar e aprender pode ser uma distância assim extraordinária. Como é que um professor pode idear, como é que um professor pode criar, como é que um professor pode fazer algo diferente quando ele está pensando o que entregar para o aluno, para que isso realmente sirva para um aluno que precisará ingressar no mundo do trabalho? O que eu tenho que entregar para uma criança de 9 anos para que dali 15 anos ela sirva para o mundo? Eu sei que aquele discurso dele ter que, de repente, passar por uma literatura, compreender minimamente um Dom Casmurro, a com crase, a sem crase, afluentes de rio, talvez em algum momento seja algo bacana. Mas eu não lembro de ter usado isso em algum momento da minha vida para resolver meus problemas. Não lembro. Também sou engenheiro.
tive muita física, cálculo, estatística, GA, meu Deus do céu, e eu não uso isso. Às vezes eu penso que com 47 anos eu perdi alguns anos estudando coisa que não serve para nada. E os professores poderiam ter desenvolvido outras competências em mim que hoje seriam muito mais úteis. Uma boa